Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos básicos do russo, mas que, olha, costuma dar um nó na cabeça de quem está começando. Como falar eu tenho. A lógica é bem diferente da nossa, do português, mas prometo que quando a gente entende o clique, tudo passa a fazer sentido. Vamos nessa? Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? A primeira coisa que todo mundo quer saber é isso aí. Como eu digo eu tenho um livro? Parece simples, mas a resposta já mostra que a gente vai precisar pensar de um jeito um pouquinho diferente. E é aqui que a primeira surpresa aparece. Sabe aquela vontade de traduzir palavra por palavra? Em russo, para essa construção, simplesmente não funciona. Esquece. Para entender de verdade, a gente precisa dar uma virada de chave no nosso cérebro e adotar uma nova perspectiva. E essa é a nossa primeira parada. O mais importante aqui não é só decorar uma palavra nova, não. É, de verdade, entender uma nova estrutura de pensamento. Assim que essa ideia se encaixar, todo o resto vai parecer bem mais fácil. E aqui está o grande momento, a sacada principal. Em vez de pensar eu tenho, a lógica russa é perto de mim existe. Pensem nisso por um segundo. Perto de mim existe. O foco não é na posse, na propriedade, mas sim na existência de algo ali, pertinho de quem fala. Essa é a base de tudo. Ok, agora que a gente já entendeu a lógica por trás, vamos ver como montar essa frase na prática. A gente vai quebrar a estrutura em pedacinhos para ficar bem claro. A fórmula é bem simples, são 4 passos. Primeiro, a gente começa com a preposição u, que quer dizer perto de. Depois, vem a pessoa, mas atenção, numa forma especial. Em terceiro, a palavra mágica, есть, que significa existe. E por último, claro, a coisa que existe. Vamos ver como isso funciona com os pronomes. E aqui está o pulo do gato. Os pronomes mudam depois do u. Não adianta falar o ya. Tá errado. O correto é o minha. Vamos praticar a pronúncia com calma. Para dizer perto de mim, ou seja, eu tenho, a gente fala o minha. Vamos lá. O minha. Para você tem, o informal, o tibé. Para ele tem, o nigo. Prestem atenção no som do V aqui. O nigo. Para ela tem, o niô. Para nós temos, o nas. Para vocês tem, no formal ou plural, o vas. E, finalmente, eles têm, o nir. A pronúncia correta aqui é fundamental para soar natural. Agora, vamos juntar todas as peças. Escutem bem a melodia da frase. O minha jest kniga. Mais devagar para pegar bem o som. O minha jest kniga. Outro exemplo. U тебя есть машина. De novo. U тебя есть машина. Mais um. У него есть брат. E com ela, у нее есть сестра. E por último, у них есть дети. Dá para perceber o padrão? A estrutura é a mesma, sempre. Certo, a gente já sabe afirmar. Então, o próximo passo natural é aprender a perguntar. E a boa notícia é que é muito, mas muito mais simples do que parece. Pois é, para fazer uma pergunta de sim ou não, a frase não muda nada. A única coisa que muda é a entonação da voz, que sobe um pouquinho no final. Querem ver? A afirmação é "У тебя есть книга", tom reto. Agora, a pergunta, "У тебя есть книга", tom subindo. Sentiram a diferença? Moleza, né? E se a gente quiser saber quem tem alguma coisa, a gente usa a estrutura "у кого есть". Por exemplo, "у кого есть время", ou seja, quem tem tempo. Bom, agora chegamos na parte que talvez exija um pouquinho mais de atenção. É a negação. Aqui acontece uma mudança pequena na frase, mas que é fundamental. Vamos descobrir o que é. A regra é a seguinte: para negar a palavra есть, sai de campo e entra a palavra нет, que quer dizer não existe. Mas, e esse é o grande mas, essa troca faz com que o objeto da frase mude de forma. Ele vai para um caso gramatical chamado genitivo. E aqui está o exemplo de ouro. Na afirmativa, a gente diz o minha jest kniga. A palavra para livro, kniga, termina com a. Agora, na negativa, jest some e entra o niet. A frase fica o minha niet knig. Escutem bem a mudança no final da palavra. Kniga virou knig. É essa mudança na terminação do objeto que marca a negação. Vamos fixar esse padrão com outro exemplo bem comum. Na afirmativa, o тебя есть машина. A palavra carro, machina, também termina com a. Agora, na negativa, o тебя нет машины. De novo, ouçam com atenção a terminação. Machina se tornou machine.
O padrão se repete, viram? E só mais um para a gente cravar esse conceito. Ela tem uma irmã, fica у неё есть сестра. Para dizer que ela não tem, a gente fala у неё нет сестры. Mais uma vez, a terminação A de сестра mudou para ы em сестры. Com o tempo e a prática, essa mudança vira algo automático. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Então, para ajudar a organizar as ideias, vamos fazer um resumo bem rápido e direto, com tudo que a gente precisa para memorizar. Então vamos lá, resumindo tudo. Para afirmar que se tem algo, o mais pessoa mais este coisa. Para negar, o mais pessoa mais net coisa. Lembrando de mudar o final da palavra. E para perguntar, é só mudar a entonação. Mas o mais importante de tudo é a lógica por trás. Sempre pensar, perto de mim existe. Essa frase resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. Ter, em russo, é posse por proximidade. É uma forma diferente de enxergar o mundo, focando no que está perto e no que existe, e não tanto na ideia de propriedade. E, para terminar, um pequeno desafio. Olhem ao redor, onde quer que estejam. O que existe por perto? Uma caneta? Um computador? Vamos tentar montar a frase em russo. Comecem com o меня есть e completem com o objeto. É a melhor maneira de começar a usar na prática tudo que a gente viu hoje.